Boa noite, gente. Tudo bem? Hoje é boa noite. Estamos fechando o nosso acompanhar do ciclo de conferências que o Foucault realizou na década de 70 no Brasil. Textos que foram palestras que se transformaram em textos dentro desse título, A Verdade e as Formas Jurídicas, e que nós acompanhamos dentro dessa disciplina de Direito e Literatura. Acho que em todos os 5 vídeos, já que são 5 conferências, nós falamos sobre isso. Estamos propondo um exercício de Direito e Literatura com essa conferência do Foucault. Ele falando sobre o caminhar do homem enquanto subjetividade a partir de certas forças políticas, econômicas, culturais, essa realização que é o homem dentro desse entendimento subjetivo, né, de sujeito de direitos e numa ideia de verdade, verdade sobre si mesmo, o entendimento sobre si mesmo, a partir de todas as conjunturas políticas historicamente analisadas. A gente viu uma percepção de Foucault na Grécia e no texto de Sófocles em relação a Édipo Rei, né, analisando ali uma certa pertença política e entendimento também sobre práticas judiciárias de extração da verdade. A gente viu também esse olhar do Foucault em relação a uma época da Idade Média e uma outra forma também judiciária, nascendo, né, de inquérito, de constituição também jurídica do homem a partir dessas práticas também judiciárias. E a gente viu Foucault também se encaminhar através desses saltos, né, desses grandes recortes históricos, para uma época moderna, para uma época contemporânea, de se enxergar o homem, a verdade, o direito, as práticas judiciárias a partir de um certo modo político, filosófico, que ele chama de panopticismo, panoptismo. Toda hora, né? Eu tô a fazer o trava-línguas em relação a esse P mudo, panotismo. E onde ele vem, então, trabalhar com uma expressão que não é dele, ou que talvez ele tenha cunhado a partir do Bentham, a partir de outros teóricos também. Nesse texto, agora eu me perdi, o nome de um autor que ele cita. Aí, tá no texto. Não vou lembrar aqui o nome do autor. Mas em que, enfim, ele está falando, até me lembro, já que a gente está aqui no Direito e Literatura, né? Até me lembro nessa conferência, né, sobre o conto Minority Report, que virou filme de Steven Spielberg, né, a falar sobre essa vigília que a gente passa a enfrentar na modernidade, que as instituições passam a se equipar a partir dessa margem metafísica de entendimento valorativo sobre sobre a sociedade, sobre as relações sociais e sobre o próprio homem, novamente. Então, nas 2 últimas conferências, o Foucault ele vai falar mais sobre esse tipo de institucionalização de uma sociedade, de compreensão do homem a partir das instituições, dessas instituições que não são só corretivas, né? As prisões elas não nascem, no entendimento de Foucault, apenas com esse intuito corretivo. Dentro de uma prática judiciária que se tinha ou que se defendia, até dentro do nascimento de um direito humano relacionado ao direito penal, né? Que rompe com uma certa tradição de flagelos, hoje a gente pode dizer assim, né, de violência, porque quando a gente olha para a história a gente acha absurdo, mas se a gente vivencia essa realidade, talvez a gente não tenha esse mesmo entendimento. Por isso que estamos em Direito e Literatura, para ver sobre qual lupa
a gente está a enxergar o próprio direito, né? No nosso caso aqui. Então ele vem colocar que existe uma certa cultura que vai sendo firmada e que ela se dá num crescimento econômico e que ela se dá num certo entendimento sobre as relações, sobre as forças econômicas, políticas que se estabelecem e que as prisões elas não surgem, né, dentro de um pensamento filosófico que as defendiam, elas surgem das práticas, elas surgem como outras demais instituições hospitalares, escolares, né, pedagógicas e de trabalho, que tem também um pouco dessa lógica, né? E essa última conferência ela vai falar isso. Estamos numa sociedade panóptica, estamos numa sociedade de vigília, onde não existe um indivíduo que é analisado, né, e que vai ser julgado por toda né, a sociedade em termos de comportamento, né? Toda a sociedade ela é invadida pelo grande olho. Toda a sociedade ela está posta em vigília. E ele coloca dessa grande vigília que estamos hoje, né, 2020, a compactuar, né? Não só a sermos submetidos, mas nós compactuamos com isso. Estamos neste tipo de meio das virtualidades, onde estamos sendo examinados, vigiados e, de certa forma, estamos sendo educados, constrangidos a determinadas práticas, a determinados tipos de comportamento. Ele coloca, eu acho muito interessante, então eu vou pincelar aquilo que eu acho mais interessante, que existe um paradoxo nessa sociedade panóptica, né? E esse paradoxo, ele né, vem a enfrentar mais ou menos essa questão, que tipo de sociedade que a gente quer, que tipo de instituição, o que se visa essas instituições que estão surgindo, né, que acontecem. E ele meio que coloca, né, a partir do seu encaminhar lá da conferência, as instituições elas têm um papel fundamental de fixarem os indivíduos, né? Fixar a criança na escola, fixar o doente no hospital, fixar o operário na fábrica, fixar o indivíduo dentro de um ambiente, né, que seja próprio a esse tipo de sociedade que a gente vivencia hoje. Fixar. De alguma forma, elas têm a finalidade primeira de fixar os indivíduos dentro de um certo aparelho de normalização, de normas, né? De a gente se comportar tal qual é necessário que se comporte, da gente ser constrangido a determinados comportamentos, da gente ser educado, né? Da gente ter uma certa educação, né? Pedagogia de convivência. Ela fixa não só a prisão, mas todas as instituições, ou essa nova sociedade panóptica, nova não, né? A sociedade panóptica na qual estamos inseridos, ela exige esse tipo de conduta, né? De conduta não, de princípio, a fixação dos indivíduos. Todas as instituições acabam atendendo a esse estereótipo. As prisões, de certo modo, elas são mais uma das inúmeras instituições de uma sociedade panóptica. Não é só ela. Tanto que ele coloca no texto, e isso é bem interessante, que a prisão, se a gente a sujeitasse ela, né, tornasse ela um sujeito, a prisão poderia se justificar dizendo: sou inocente, eu não sou o mal da sociedade, eu sou mais uma peça na sociedade. Sou inocente porque, tal como uma escola, tal como um hospital, tal como uma fábrica, eu cumpro o mesmo modelo de constrição de comportamentos, né? De constrangimento ou de educação de sujeitos. Ao mesmo tempo, ela vai dizer que ela se justifica, né? A prisão também se justifica no fato de: olha como vocês são pessoas normais, porque aqueles que são considerados capazes, violentos, agressivos, aqueles que são taxados como antissocial, eles estão nessa instituição.
Então somos normais de estarmos constrangidos dentro do nosso relógio de ponto que a gente bate para entrar e sai depois 8 horas de trabalho, da escola que a gente entra e que a gente também tem que seguir regras que estão ali, fábrica, né, hospitais e tudo mais, todas as instituições de uma sociedade ou de um estado, a gente acaba cumprindo um papel de normal, justamente porque tem a prisão, que lá estão os que não são socialmente aceitos, né? O paradoxo seria dizer que, na medida em que se tem uma inclusão, existe exclusão, porque a gente está também constrangido a uma normalização, né? Normas, de regras, de condutas que nos são impostas e que nos são aceitas, né? Ou que de alguma forma nós aprendemos a replicá-las, né? Porque essa coisa de ser imposta como se houvesse um grande fantasma, né? Um macro sujeito que nos... Não, a gente também contribui para esse tipo de sociedade panóptica, né? Então a gente está aí a vivenciar um tipo de exclusão de liberdades a partir de uma exclusão, de uma inclusão, a partir de um desenho de indivíduo. Então esse seria o grande paradoxo da sociedade panótica, porque ela inclui excluindo, ela exclui incluindo, né? Ela se propõe a uma definição de sujeito na medida em que ela também constrange todos os sujeitos a ela, né? Então ela é uma sociedade extremamente vigiada. E hoje a gente tem as redes, né? Cada vez mais, a gente está aqui numa conferência de Foucault de 1970, e cada vez mais a gente tem essa vigília, que aí ele coloca também, né? Que ela não se dá, por isso que eu falei a coisa do macro sujeito, ela não se dá de o Estado em relação a mim, estamos submetidos, assujeitados, né? Não, ela se dá também numa certa horizontalidade, né? Somos todos agora stalkeadores. A gente vigia um ao outro nas redes. Estamos aí a moldar esse tipo de pensamento, de sujeito, de regras, de condutas. Todos os códigos começam a se desenhar ao entorno de um tipo de sujeito que é normal dessa forma, né? E que somos então constituídas juridicamente, essa é a nossa verdade agora, ela é assim, né? Estamos assujeitados uns aos outros a uma grande vigília, né? Uma grande vigília. É uma grande realidade o panoticismo, panoticismo, não vou conseguir falar, né? Da existência individual, né? É uma grande realidade de um certo existencialismo, né? Contemporâneo, né? É um tipo de sociedade, é um tipo de época, é um tipo de tempo em que a gente só se constitui indivíduo na medida em que a gente se encaixa, né? A gente fica vendo aí o que seria uma distopia, esse gênero literário da diferença, esse gênero literário do absurdo, esse gênero literário daquilo que não é normal, o que seria uma distopia dentro de uma verdade jurídica contemporânea. Entendem o que a gente está, a gente, entendem o que o texto está nos chamando a atenção, né? O que Foucault está nos dizendo? Existe uma verdade construída para essa sociedade contemporânea que diz que o indivíduo ele só é indivíduo na medida em que ele se ajusta a a uma institucionalização, né? E talvez a gente poderia pensar numa certa distopia quando essa realidade ela nos é tirada. E aí a gente fica a discutir em termos de literatura que contrasta com o direito, o que é o correto, o que é o normal, o que é a verdade, né? Dentro dessas discussões possíveis, né? Que nos são arrancadas pela própria literatura, né?
Ele coloca uma coisa muito interessante nesse aspecto também, já que a gente está a falar de distopia, que existe duas utopias, se a gente for analisar, dependendo do ponto de vista de sujeitos, ou de macro sujeitos, existe utopias para... Eu posso falar de utopia dependendo do ponto de vista, eu posso chamar isso de distopia. Porque ele coloca que o panopticismo, ele é uma utopia do capitalismo. Ele não fala distopia, não. É uma utopia do capitalismo. Ele vai dizer, né? Utopia é aquilo que a gente... Não ele, a gente sabe. Utopia é aquilo que a gente almeja, mas está muito distante de uma realidade, muito próprio de um romantismo, né? Um mundo ideal, é um mundo utópico. E ele coloca que o capitalismo realizou a sua utopia, o panotismo, né? Ele é uma realização de uma utopia do capitalismo, porque ele constrange o indivíduo a produzir, a agir ou a coagir sistemicamente. Um cobra do outro, um observa o outro. Então não é somos escravizados pelo sistema, nós nos escravizamos reciprocamente. Isso é uma magia do capitalismo. Ele coloca, ao passo que as utopias proletárias socialistas elas não se realizaram, as utopias capitalistas deram super certo, porque deu certo, né? O capitalismo não é um negócio que deu certo, né? É mais ou menos isso. E aí ele vai dizer que as funções das instituições panópticas, atuais, contemporâneas, elas se espraiam por quatro linhas. Uma primeira função seria controle do tempo, a extração do tempo, meu tempo. Então essa conformação dos sujeitos em caixinhas, né, em cômodos, em formatos que são iguais, né, em padronização, acaba também contribuindo para extrair o tempo. Então, a extração da totalidade do tempo é uma das primeiras funções, é a primeira função das instituições panópticas, né? Um sequestro do tempo. Uma outra função é o controle dos corpos. E aí toda um certo entendimento sobre, né, comportamentos, sobre gestos, sobre postura corporal, sobre entendimento quanto a si mesmo fisicamente, educação sexual, castração cultural, né? A gente está diante de uma sociedade que subjuga-se a si própria, né? Corporalmente falando. Uma outra função, uma terceira função das instituições panópticas é uma certa característica relacionada a uma, que eu já meio que mencionei, mas só para resgatar isso, um poder que ele é polivalente, né? Não é o Estado que é do mal, a gente stalkearia um ao outro, a gente vigia um ao outro. Ao mesmo tempo, existem esses micro poderes, né? Então, o patrão sobre o empregado, o professor sobre o aluno, as prisões, as fábricas. Existem esses conjuntos de autoridade, de poderes que não são só também políticos, né? São econômicos, porque eu me sujeito como um operário, por exemplo, porque eu concordo, eu adiro, então existe um preço que eu pago. Então aquele que é controlado se rende ou concorda também com esse tipo de, né, assujeitamento, né? Então existe um poder que ele é econômico, existe um poder que ele é político, existe um poder judiciário também que é polivalente também, né? Que ele é um poder polimorfo, porque a gente tem, então, aplicações de punições, né? Aluno não veio, vai ter falta, nota, ponto.
né? Classificações, né? Funcionário do mês, né? Sanção, advertência e tudo mais. Existe isso espraiado, é o nosso modo de pensar, como que a gente se organiza desde criança, os combinados. É o nosso jeito atual da gente poder conviver, né? Uma quarta e última característica do poder ou da sociedade panótica é uma característica epistemológica. É uma característica de conhecimento, de aprendizado científico, de elaboração do pensamento. É uma estrutura de ciência, ou de se fazer ciência, que acontece a partir de uma certa observação, de uma certa cultura de observação e de ou de vigilância, né? A coisa da lupa e da gente estar lá no estetoscópio. Estetoscópio aqui, olhando. Você vê que eu estou ótima hoje em relação aos próprios conceitos, né? Então ele coloca assim, olha, se a gente for observar, a pedagogia é uma ciência que nasce da observação do comportamento das crianças, das relações entre professor e aluno. A psiquiatria nos hospitais, relação também das doenças mentais e como se comporta aqueles que são excluídos. A criminologia, então são essas ciências que vão nascendo da observação, a sociologia, né? Então a gente tem também uma outra função de uma sociedade panóptica que é justamente uma função epistemológica, de elaboração de determinadas verdades científicas, de um modo de operação científico que passa a acontecer. A gente tem então um caminho social que aconteceu, o panopticismo, que não significa que seja o único, porque a gente já viu o que aconteceu na Grécia, a gente já viu outro que aconteceu na Idade Média, e a gente viu acontecer o surgimento econômico de um tipo de sociedade que é a sociedade da observação e da vigilância que hoje impera. Não quer dizer que seja a grande verdade. Foucault está dizendo que existem várias formas de se compreender verdades e essas formas elas se institucionalizam socialmente e elas se juridicizam socialmente, né? São formas jurídicas, né? E ele coloca que existe um certo sobrepoder ou sobrelucro que se dá a partir também desses microcosmos. Então nós contribuímos para esse tipo de sociedade, né? Isso que eu venho falando no vídeo desde o início. E o que a gente pode extrair, assim, meio que conclusão geral em relação a direito e literatura aqui? Existe a literatura a chamar a atenção também de uma forma, às vezes, irônica, às vezes fantasiosa, ficcional, às vezes não comprometida com uma verdade jurídica, né? E justamente porque a literatura não está comprometida com uma verdade jurídica, porque ela está falando das gentes, porque ela está falando dos sentimentos, porque ela está falando de explosões, de subversividade, ela também nos possibilita esse oxigenar, talvez, ou esse revolucionar, né, do entendimento sobre a própria ciência jurídica. Se ao mesmo tempo a gente, se por um lado a gente tem falado que a literatura é aquela que samba na cara da sociedade jurídica, a literatura ela contribui e muito para uma certa seriedade diversa daquela que a gente está habituado, talvez, em relação ao entendimento sobre o direito, a um certo fortalecimento do próprio direito, possibilitando sua refundação, possibilitando sua revolução, possibilitando novas possibilidades. E por isso que o texto do Foucault ele é extremamente importante para o direito e literatura. A gente tem que pausar dos livros que a gente está habituado a ler em termos de ficção, para ler filosofia e poder fazer dessa disciplina uma certa verdade também, uma certa utilidade, um certo ensaio, um exercício também sobre, né, esse fio condutor que a literatura possibilita ao próprio direito também. Então, nesse sentido,
é que essas conferências nessa disciplina foram pinceladas, foram acompanhadas, foram aqui faladas. Se a gente for observar, se ora o Foucault pôde fazer um exercício de direito e literatura com Édipo Rei, em outros momentos ele nos deu uma aula sobre o entendimento do sujeito, do indivíduo, do direito, e a partir de Foucault a gente pode também se embrenhar como um certo marco teórico de navegarmos por sobre as outras ficções que a literatura pode nos trazer. É como se fosse também um guia turístico, é como se fosse um guia de navegação para a gente poder acompanhar outros textos, literaturas nacionais ou estrangeiras, que perpassam também no campo das verdades e inverdades jurídicas. Essa é a nossa contribuição. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham se incomodado e eu espero que vocês façam belas caminhadas em relação à literatura e ao direito e contribuam para um direito mais verdadeiro, dentro das possibilidades que as verdades acontecem ou eclodem em nós mesmos. Muito obrigada, gente.